Olá, na aula de hoje vamos falar sobre os princípios do processo penal. A maior parte deles extraídos da Constituição de 88. O importante é sempre ter em mente que o sistema processual penal ele está voltado à preservação da dignidade humana. As garantias do acusado vão nortear a aplicação desse sistema. Como primeira garantia, nós vamos analisar o devido processo legal. O que revela o princípio do devido processo legal? O princípio do devido processo legal indica que os procedimentos, que os atos processuais devem ter uma previsão estabelecida em lei. Mas ele vai muito além. Não é só a previsão legal de um procedimento. Nós temos garantias que decorrem da aplicação do devido processo legal. A garantia do juiz natural, as normas de organização judiciária, as normas processuais devem trazer qual é o juiz competente para a análise da causa, porque não se admite a criação de um tribunal de exceção. Não se admite a criação de tribunais especiais. Não podemos ter um juízo, um órgão formado após a prática do crime. Por exemplo, se esse crime gerou grande repercussão, não se pode ter a criação de um sistema, de um órgão, de um procedimento para julgar aquele crime específico. Além da garantia do juiz natural, o devido processo legal, ele exige que esse juiz seja inerte. Faz parte de um sistema acusatório, que o juiz atue apenas mediante provocação. Se o juiz, ainda antes do processo, agir de ofício, ele estará sendo o inquisidor, algo que o nosso sistema não admite. Um devido processo legal também consagra o contraditório e a ampla defesa. Embora estejam no mesmo contexto, contraditório e ampla defesa, são princípios diferentes. O princípio do contraditório, ele revela a necessidade de uma manifestação sobre a produção da parte contrária. Há direitos inseridos no princípio do contraditório. O primeiro direito é o direito de ciência, se tomar ciência do que foi produzido pela parte contrária. Garantindo a ciência do ato, da produção, da manifestação, do arrazoado da parte contrária, o ordenamento jurídico vai permitir uma manifestação, uma produção para consagração do contraditório. O princípio do contraditório, ele também impõe o direito a uma paridade de armas. Um tratamento igualitário durante todo o trâmite processual. O que significa essa regra da paridade de armas? As mesmas oportunidades, as mesmas faculdades, os mesmos direitos processuais. Por exemplo, se a acusação tem prazo de 5 dias para uma manifestação, a defesa também terá o prazo de 5 dias. Se a acusação, num procedimento ordinário, pode arrolar até 8 testemunhas, quantas testemunhas a defesa poderá arrolar? 8, garantindo-se assim a paridade de armas. A regra da paridade de armas do contraditório também prevê uma igualdade de defesa técnica. Quando nós pensamos na acusação exercida pelo representante do Ministério Público, alguém que tem capacidade postulatória e formação técnica, do outro lado,
na defesa, nós também temos que ter a mesma regra. Por isso, não se admite o processo penal sem a participação da defesa. Ainda que o acusado não queira um defensor, ainda que o acusado não contrate um defensor, não constitua um defensor, o Estado fornecerá um para ele. Não é possível um processo penal sem a participação da defesa técnica. Esse é o ponto que permite a transição do contraditório, que pressupõe a paridade de armas, para a ampla defesa. O princípio da ampla defesa, ele pressupõe uma autodefesa, o direito do acusado manifestar a sua versão dos fatos ao julgador e a defesa técnica, indispensável, imprescindível. Na autodefesa, o acusado terá a oportunidade de falar a sua versão dos fatos. Portanto, é no interrogatório, durante as audiências, que se é exercida a autodefesa. Já a defesa técnica, feita por advogado, advogado constituído ou advogado dado pelo Estado, seja um dativo, seja um defensor público. Além do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, nós temos o princípio do duplo grau de jurisdição. O ordenamento jurídico deve consagrar a possibilidade de recurso. Os recursos são inerentes à atividade exercida pelo homem. O homem, ele pode errar. A falibilidade humana permite que haja uma revisão do julgado. Por isso, o ordenamento jurídico prevê o duplo grau de jurisdição como uma regra a permitir a rediscussão, uma nova análise dos julgados. Normalmente, em primeira instância, um juiz singular e o recurso ao órgão colegiado. Mas podemos ter, nos casos de competência originária dos tribunais, órgãos colegiados julgando inicialmente e os recursos para as instâncias superiores. Também é princípio do processo penal a publicidade. O acusado, o defensor do acusado tem direito a acesso aos autos. O sigilo, ele é possível, excepcionalmente, mas não recai sobre a pessoa do acusado, do investigado, e não recai sobre o seu defensor. O advogado sempre terá acesso. Uma outra garantia constitucional importante é o do direito de não produzir prova contra si. O acusado não é obrigado a produzir prova contra si próprio. Nós temos muitos outros princípios no processo penal, mas eles serão analisados no decorrer do nosso curso. Muito obrigado.